Saúde a igreja na paz do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, visto que o trabalho ainda temos após a mensagem, algo para realizar ainda, já vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, depois faremos as nossas considerações, né? Glória a Jesus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Vai ser um pouquinho extensa a leitura, mas prometo que serei breve com os irmãos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 4. Vamos ler até o versículo 13. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Podemos ler? Diz assim a partir do versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que então um anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o teu caminho. E levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou, quantos dias, irmãos? 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. Ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebravam as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz, aleluia, mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio a ele uma voz que dizia o que, irmãos? O que fazes aqui, Elias? Amém. Curve a tua cabeça, amado Deus. Te adoro, te glorifico, te exalto uma vez mais por estar aqui na tua casa, na noite desse dia, Senhor, para adorar o teu nome, cultuar a ti, bendizer o teu nome. E aqui nessa feita, nesta congregação, Senhor, quero te honrar por tudo, Senhor, e por esta oportunidade, e por estar aqui, Senhor, com esta grande responsabilidade de aqui, Senhor, ministrar a tua palavra. Aleluia, ser servido, Senhor, em falar comigo, Senhor, como porta-voz do Senhor nesta noite para o teu povo. Ó Deus, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, glória a Jesus. Como já foi dito aqui,
E quem sou eu, né? Às vezes me sinto tão pequenino. Mas, porém, a convite aqui do irmão Renato, ministério, né? Que conversaram com o nosso pastor presidente, para ele estar aqui nesta noite. Mas por razão, irmãos, que no domingo à noite é difícil de ele sair da sede. E exatamente hoje tem um pregador também de fora, né? E ele então nos comunicou e nos ordenando para nós estarmos aqui nesta noite. Aí eu aprendi assim: manda quem pode e obedece quem tem juízo. E eu acho que eu tenho um pouquinho de juízo aqui ainda, né? E estou aqui para transmitir aqui a saudação do nosso pastor presidente, pastor Maxwell Kaiser, tá? O carinho, o abraço dele, também da irmã Elizabeth, de toda a diretoria da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui do campo de Rolim de Moura. Então os irmãos entendam a falta dele aqui. Obviamente, se o prazer dele era estar, mas porém a demanda é grande no campo, né? E eu falo para alguns companheiros, né, de trabalho, que estamos assim, ficamos sempre sobre aviso, como trabalhando também ao lado dele ali na sede, e ele então sempre nos ocupa para representar a pessoa dele. Glória a Jesus. E estamos aqui, então receba a saudação do nosso pastor presidente. Quantos recebem? Amém? Visto que nesta noite é aí, e quero já parabenizar pastor Osias, juntamente com a esposa, a irmã Marinalva. Cadê a irmã Marinalva? Está ali. E toda a família, né? Que assim aceitaram esse grande desafio na obra do Senhor. E hoje aqui na Cafarnaum, um ano, né? Um ano. Parabéns, pastor Osias, tá? E eu quero deixar aqui Juízes capítulo 6, versículo 12, a parte B do versículo, tá? A qual o anjo falou para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso, tá? Gideão, naquela grande estratégia ali, né? No lagar, onde não era apropriado para malhar trigo, era para macetar uvas, e ele estava ali, né? Com aquela estratégia. E não é que Deus agradou da estratégia dele? Sabe? Então Deus agrada-se das estratégias, né? Dirigida pelo Espírito Santo, e nós vamos assim fazendo para que o nome dele seja glorificado. Deus abençoe a sua vida, até enquanto Deus permitir você estar aqui. Eu digo que nós não nos mandamos, né? Quem manda em nós é Deus. E no momento dele, você já teve 3 experiências com essa, né? Getsemane, Ebenezer, e agora aqui em pouco tempo, né? Então Deus sabe, certo? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Parabenizo também, né? A igreja está bonita, né? Está linda. Eu não sei se eu vim aqui. A vigília, teve uma vigília aqui depois foi antes a vigília, né? Foi com o pastor Gideão, então eu tive na posse. Faz um ano que eu tive aqui, então. Eu acho que eu sou. Eu vim na festa, mas parece que não estava assim, né? Não, já estava? Oh, meu Deus, mas está linda, parabéns, tá? Maravilha, glória a Deus. Eu me alegro, irmãos, porque os irmãos que nos conhecem, louva a Deus aqui por cada obreiro, presbítero Montagne. Sim, pastor Valdemar, Deus abençoe. Aquele homem ali que me levou ao diaconato, viu, irmãos? Pastor Valdemar que me levou, apresentou ao diaconato, né, pastor? Não esqueço, tá? Irmão Emílio, irmão Luiz Antônio, todos, né? Irmão João Batista aqui, e muitos outros que congregaram conosco aqui na Cidade Alta, né? Ali na Éfeso. E a gente, pela bondade de Deus, não para a minha glória, irmãos, para a glória do Senhor, a gente abriu esse trabalho aqui e a obra cresceu. Carlinho, diácono irmão Carlinho, os demais, vejo muitos aí, né? Que Deus abençoe, a obra cresceu e o nome do Senhor está sendo glorificado. Romanos capítulo 11, versículo 36, está no pronome: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Quantos podem dizer amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, então, sem perca de tempo, vamos aqui ver o que Deus tem para nós aqui. Quando sempre a gente tem assim uma responsabilidade de ministrar a palavra de Deus,
a gente nos preocupa bastante. Principalmente eu, me preocupo, né? Porque eu vou falar, não é a minha palavra. Se fosse a minha palavra, seria fácil. Mas é a palavra de Deus e tem que ser orientada pelo Espírito Santo. E o que a irmã Patrícia cantou aqui, que Ele é grande. Cadê a irmã Patrícia? Está ali. Eu me alegrei, viu, irmã? Me alegrei em todos os hinos, mas me alegrei nesse também. Ele, o grande, irmãos, está aqui. E quando ela cantava, rapidamente faz parte, né, da nossa vida espiritual. Eu lembrei de uma história, que um filho chegou e perguntou para o pai. Escute isso. Um filho chegou e perguntou para o pai, filho pequeno: pai, que tamanho é Deus? Qual o tamanho de Deus? Aí o pai se preocupou e um pouco no momento sem resposta. Como é que eu vou explicar para o filho o tamanho de Deus? Mas de repente, pastor Osias, ele escutou um som nos ares. Ele olhou para cima e viu um bórig, né? Mas muito alto, no limite, né, da sua altura. E como os irmãos têm experiência disso, quando o tempo está bem limpinho assim, que não tem nenhuma nuvem, você vê um avião e o sol dá uma refletida assim, né? Você vê só aquela latinha, né? Muito pequenininho, não é? Você já viu isso? Você só vê aquele brilho daquela latinha lá em cima. Aí o pai olhou para cima e disse assim: filho, Deus é do tamanho daquela aeronave lá. O filho olhou para o pai, mas então Deus é muito pequeno, né, pai? Ok. O pai leva o filho no aeroporto. Chegou lá, o avião já tinha pousado. Quando o filho chega perto do avião e vê aquele enorme avião, ele disse: ai, pai, que avião tão grande. Ele ficou admirado, pastor Valdemar, do tamanho do avião. Aí o pai disse assim para ele: meu filho, Deus é deste jeito, depende da distância que nós estamos dele. Se nós estivermos muito longe dele, ele fica bem pequenininho. Estão entendendo? Mas quando nós se aproximamos dele, o nosso Deus é grande. Aleluia, louvado seja Deus. Então, quão grande é o nosso Deus. E é o mesmo Deus, irmãos, que no passado trabalhou poderosamente. E eu, preocupado com esse trabalho, durante a semana, ou seja, quando o pastor me ligou, que já faz alguns dias, para nós estarmos aqui, eu perguntei para esse Deus grande o que ele queria que eu falasse aqui nesta noite. E ele me levou para esse capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. E eu quero ministrar aos irmãos. É certo que vamos abreviar muitas coisas aqui, mas vamos falar um pouquinho, que temos ali meia hora, né? Meia hora para nós ministrarmos a palavra do Senhor. Irmãos, os reis, eles levavam o povo a adorar a Deus. E existiam muitos reis no passado que desagradaram a Deus. A maioria desagradaram a Deus, mas alguns agradaram a Deus. E os reis então tinham esta responsabilidade de levar ao povo a adorar a Deus. O livro dos Reis, ele conta a história dos reis de Israel. Portanto, aonde nós lemos aqui, irmãos, esse rei, por nome Acabe, ele foi um rei que deixou Deus bem irritado. Deus, ele se ira, viu, irmãos? A Bíblia diz que Deus, ele se ira todos os dias, mas também é um Deus de amor, obviamente, tá? O rei Acabe, ele era
filho do rei Urim. Após a morte do seu pai, ele assumiu o trono. E ele reinou 22 anos em Samaria, o rei Acabe. O rei Acabe, ele casou com uma mulher chamada Jezabel, filha do rei Atibaal. Era o nome do pai de Jezabel. E este rei Jezabel, o pai, eles serviam a um deus por nome Baal. E quando nós vamos, irmãos, para o Salmo de número 115, Deus, ele vai reprovar severamente a adorar deuses. O pastor Maxwell, ele sempre orienta e acostuma dizer, e os irmãos sabem, que quando a Bíblia fala em Deus com D minúsculo, é o Deus que o Salmo de número 115, ele vai deixar registrado, que tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda, e nem som algum sai da sua garganta. E o salmista continua dizendo, e tornam-se semelhante a eles os que o fazem e os que neles confiam. Então Deus, ele não troca o Deus verdadeiro, o Deus estranho. A Bíblia traz o Deus com D minúsculo, mas o Deus verdadeiro, esse Deus que foi cantado e citamos aqui, que ele é grande, a Bíblia traz o D com maiúsculo, tá? Deus com D maiúsculo. Esse é o Deus verdadeiro, e esse Deus, ele não troca a glória com outra, de maneira nenhuma, ele não troca a glória com outra. Queridos, por razão disso, Deus, ele resolveu a cobrar fortemente da nação de Israel. O Deus Baal, eles acreditavam que era o Deus da fertilidade, o Deus que fazia chover sobre a terra. Então Deus olha dos céus à terra e diz, eu vou mostrar para Acabe quem manda sobre a terra, aleluia, quem faz chover e quem cerra os céus e não deixa chover. Então Deus, ele fala para o seu ungido, o profeta dele, por nome Elias. Mais ou menos assim, irmãos, eu vou falar nas minhas palavras aqui, tá? Para os irmãos entenderem melhor. Elias fala para Acabe, vá até ele, a autoridade máxima, ó, o rei, chega para ele e diz assim, ó, que eu, o Deus poderoso, eu vou cerrar os céus, vou fechar os céus, e não vai chover sobre a terra, aleluia. E Tiago mais tarde, né, já no Novo Testamento, o meio-irmão de Jesus vai dizer, que por 3 anos e meio, não choveu sobre a terra. E quem é enviado de Deus, irmãos, ele é audacioso. Quando Deus fala, aleluia, nós, os homens de Deus, que Deus autoriza, irmãos, nós não podemos omitir aquilo que Deus manda falar. Então Elias vai até Acabe e avisa ao rei Acabe, olha Acabe, não irá chover mais sobre a terra, segundo a minha palavra, aleluia, louvado seja Deus. Palavra do homem de Deus, quando Deus manda falar, aleluia, Deus, irmão Darcy, ele assina embaixo, aleluia, ele disse segundo a minha palavra, até porque ele era profeta de Deus, e estava representando o nome de Deus
na terra. Aleluia. Portanto, irmãos, Deus cerrou os céus. Aleluia. Aí, de repente, alguém está perguntando: e o que aconteceu com o homem de Deus? Porque se não chover, irmãos, nós temos experiência disso. Se não chover, as plantas morrem, a pastagem seca e morre. Pensa, irmão Emílio, 3 anos e meio sem chuva. Dá 5, 6 meses sem chuva aí, as coisas já ficam difíceis. Então a chuva, irmãos, é vida. É vida. Aí nós nos perguntamos: tá, mas Deus mandou severamente, eu vou colocar essas palavras, esse castigo para Israel por motivo da desobediência deles. E aqueles que serviam a Deus, como Elias? Deus cuida dos seus, viu, irmãos? Aleluia. Deus cuida dos seus. Glória a Deus. Repito, Deus, Ele cuida dos seus. Aleluia. Aleluia. Eu tenho experiência disso. O salmista diz: eu fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Aí Deus diz para Elias: Elias, entrega a mensagem e vai para a beira do Querite, o ribeiro de Querite. E lá, Elias, eu vou providenciar a você tudo o que você precisa. Aleluia. Elias foi para o ribeiro de Querite. Glória a Deus. Aleluia. Vocês podem até achar engraçado isso, irmão, mas só para nós entender. Deus tem padaria e Deus tem açougue. Viu, pastor Valdemar? Ele foi para o ribeiro de Querite. Olha, Elias, eu vou providenciar pão de manhã e picanha, pão de tardezinha para você jantar e picanha. Aleluia. E sabe quem vai trazer para você? Quem, Deus? Os corvos. Não confunda com urubu, tá, irmãos? Depois você procura corvo. O que é corvo? É verdade, é um pássaro também de rapina, mas só que não é igual o urubu que nós temos aqui no Brasil. É menorzinho, é como uma corujinha, assim, é menor, enfim, mas é de rapina. Elias vai para o ribeiro de Querite. Aí todo dia, irmãos, Deus mandava pão da hora e carne fresquinha para Elias. E ele comia pão, comia carne e bebia do Querite. Ah, daquela água mineral. Glória a Deus. E aí, irmão Dair? E não é que um dia o Querite secou? Secou o Querite. Faz assim, ó, secou o Querite. Aleluia. Aí Deus diz assim: Elias, irmãos, aleluia, Deus me ensina e ensina para nós aqui nesta noite. Vamos ser sensível à voz de Deus. Aleluia. Elias, levanta-te e vai a Sarepta, uma cidade, lá para Sarepta. E lá, Elias, tem alguém que vai te sustentar. Oh, aleluia. Eu abro um parênteses para dizer aqui nesta noite: o meu Deus, o teu Deus, é um Deus
de enigmas, de mistério, de coisas difíceis que às vezes a nossa mente ela não consegue entender, mas Deus, Ele está no controle. Ele está no controle de tudo. Temos que confiar. Sai Elias lá do Querite e vai a Sarepta. Chega em Sarepta. Eu queria ter 1h e pouca para ministrar isso. Chega em Sarepta. No portão da cidade, diz a Bíblia. A porta da cidade. Está lá, sabe quem? Uma viúva. Naquela época não tinha aposentadoria, viu, irmãs? E a seca era grande, a seca estava, a terra parou de produzir, e aquela viúva saiu da sua residência, foi à porta da cidade, foi lá, e ela estava assim, procurando algo. O que ela estava procurando, igreja? Nota de 100? Uns pedacinhos de pau, uns gravetinhos. O negócio estava difícil, irmãos. Aí chega o homem de Deus e diz assim para ela: a água já estava escassa, mas ela tinha um pouco ainda de água também. Eu entendi que tinha. Chega o homem de Deus, Elias: ei, mulher, você não podia dar um copo de água para mim? Um pouco de água aí? Aí a Bíblia diz que ela... Falar nisso eu já vou tomar um pouquinho, tá? Essa aqui veio do Querite, viu? Aí a Bíblia diz que ela foi buscar água. Quando ela vai buscar água, ela sai, vai buscar água. Aí ei, mulher, por gentileza. Sim, tem como trazer algo para mim comer também? Não tem aí um pãozinho aí? Aí ela disse: ah, meu Senhor, sabe o que eu tenho? Aleluia, aleluia. Eu tenho sim, mas eu só tenho um pouquinho. Eu mandei queimar um pouquinho de farinha na panela, e também tem um cadinho lá, tem um pouquinho de azeite em uma botija. E tá vendo aqui nas minhas mãos? Eu tenho esses 2 cavaquinhos aqui, Eu vim aqui pegar eles. Eu vou fazer algo para mim e o meu filho comer, e aí nós vamos morrer. Ei, mulher, vai lá, faça primeiro para mim. Ei, primeiro para mim. E traga, nem que for um bolinho pequeno. Está na Bíblia. Traga ele. Porque a palavra de Deus para ti nesta noite é: aleluia, a farinha da panela não vai acabar, e nem o azeite da botija não vai acabar. Aleluia. Homens de Deus têm autoridade, irmãos de Deus, para ministrar a bênção. Eu não sei se Deus está falando coletivamente ou com alguns, ou individual nesta noite, mas Deus está falando com alguém. Aqui Ele está falando. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele fala para Elias: Elias, fala para Acabe ajuntar aí os profetas de Baal. Quero 400 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. Leva eles para o Monte Carmelo. Lá eu tenho um tratado com eles. Leva lá.
eu vou te dar estratégia. Ele fala para Acabe reúne este povo e leva para o Monte Carmelo. Chegando lá, Elias faz uma proposta: olha, nós vamos ver qual é o Deus verdadeiro, tá? Vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Vamos trazer 2 bezerros aqui, vamos, a proposta minha é essa. Vocês ficam com um e eu fico com outro. E tem mais uma, eu não vou escolher o bezerro. Traz 2 aqui, vocês escolhem primeiro. Porque sabe como é que é o povo, né? De repente, mas esse aí Deus respondeu porque era melhor. Vocês vão escolher. E nós vamos dividir esses bezerros aqui, vamos dar uma ajeitada no altar aí, vocês arrumam o altar aí. E coloca ele aí. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. O povo aplaudiu e disse: esta proposta é boa. Fizeram desta forma. E Elias ainda deu oportunidade: vocês vão clamar primeiro. Pode clamar. Pode orar ao Deus de vocês, Baal, aí. E eles clamaram, se retalharam, se cortaram. E o Deus Baal, nada. Elias ainda caçou dele, né? Tira um sarrinho. E de repente o seu Deus foi dar uma cochiladinha por aí. Quem sabe ele está fazendo um passeio aí. Clama mais alto. Nada. Chegou a vez de Elias, irmãos. Aleluia. E Deus me impulsiona a dizer nesta noite: o fogo só pega no altar. Se o altar estiver consertado. Eles bagunçaram com o altar, irmãos. Pularam por cima, gritaram, chutaram. E Baal não respondeu. Aí Elias arrumou o altar. Vamos dar uma ajeitada aqui. Esse altar não tem como descer fogo do céu. Ajeita o altar. Manda fazer. Eu vou falar aqui, sou catarinense. Vou falar aqui e todos vão entender também. Faz uma valeta aí. A Bíblia fala um rego, né? Faz aí, ao redor do altar. Molha tudo isso aí. Colocaram o sacrifício. Ajeitaram tudo. Taca água nesse negócio aí. Ei, irmão Valdeci, que fé, né? Meteram água no altar. Outra vez, segunda vez, mete água aí. Esse negócio ainda está seco. Meteram água no altar. Pela terceira vez, taca-lhe água aí. Água no altar. Que a Bíblia diz que aquela vala ali, aquela valeta que ele encheu tanto que espraiou, derramou, correu por tudo. Aí Elias só disse: Deus, Tu és o Deus verdadeiro. Senhor, é claro que Deus não precisa provar nada para ninguém, viu, irmãos? Que Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele também é Deus. Em outras palavras, Senhor, por misericórdia aí, prova que o Senhor tem poder. O fogo caiu sobre o altar. Queimou tudo, holocausto, lenha, lambeu toda a água, a Bíblia diz. Enfim, destruiu tudo. Deus verdadeiro faz isso. Vamos pegar os profetas. Agora eu vou acelerar porque temos 10 minutos. Pegaram os profetas de Baal, mataram todos. Todos. Na verdade 850, 450 de Baal e 400 de Azera. Todos mortos. Aí, irmãos, a Jezabel, que servia a Deus Baal, não gostou nada disso, viu? Não gostou. Aí ela diz assim para
Quando Acabe notificou Jezabel, contou toda a história, ela disse assim: olha, faça-me os deuses outros tanto. Em outras palavras, que os deuses me matem, se amanhã por esta hora eu não tirar a vida de Elias. Aí, pastor Osias, não somos super-homens. Se coloca em pé, por gentileza. Permita. Esse homem aqui, irmãos, ó, igreja, obreiros, não é super-homem. Tiago, ele vai dizer assim, ó, Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Você sente dor? Você sente fome? Você sente frio? Tudo que essa igreja que você pastoreia precisa, você precisa também? Obrigado. Elias também era assim. Quando Jezabel ameaça Elias, ele entra em fuga. Aí às vezes eu fico questionando, mas meu Deus, um homem que fez tanto milagre, agora com medo de uma mulher. E a Bíblia diz que ele pegou o seu moço, foi até Berseba, deixou o seu moço lá. E tem um popular que diz por aí, né? E caiu na marva. O deserto, ele disse, eu vou fugir. E a Bíblia diz que ele caminhou caminho de um dia. Ele estava cansado, ele estava com sede, ele estava com fome. Aleluia. Obreiros do Senhor, tem momento que passa pensamento na gente, que parece que estamos sozinhos. Não é assim, igreja? Tem momentos que parece que estamos sozinhos. Tem situações na nossa vida que a mamãe não entende, o papai não entende, a esposa não entende, o esposo não entende, o pastor também não entende. O máximo que o pastor pode fazer é interceder. E aleluia, eu estou sentindo a graça de Deus, e parece que nós estamos sozinhos, mas Deus está conosco, irmãos. Aleluia. Caminhou um dia, cansado, deitou em um zimbro, debaixo de um zimbro. Dá-nos uma conotação que parece que entrou um tipo assim de depressão em Elias, né? Ele estava assim, com a sua alma amargurada, tribulada. Como diz o salmista, por que te abates, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Que ele disse assim, ó irmãos, Deus, eu não sou melhor do que meus pais. Ele não estava falando dos pais biológicos não, viu irmãos? Ele estava falando dos antepassados. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Deus, por favor, tira minha vida, chega, basta. Ele estava cansado, irmãos, no deserto. Deitou e dormiu. Mas quando ele está lá tirando um ronco, Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Aí o anjo do Senhor chegou. Ei moço, servo do Deus Altíssimo, ei,
Come aí. Bebe aí. Ele olhou, estava um pão cozido, prontinho, quentinho do céu. É a irmã Marta que está lá? É, né? Oi, irmã Marta, Deus abençoe. Viu, irmã Marta? Pão do céu e uma botija d'água. Ele comeu e bebeu. E aí? Foi embora? Deitou e dormiu. Pela segunda vez o anjo toca nele. Ei, Elias, desperta. Tem mais aí, Elias? Come. Bebe. Ele comeu e bebeu. E com a força daquela comida, aleluia, o Espírito de Deus me comunica neste momento que chegou aqui alguém desnutrido espiritualmente, mas com a força desta comida, o pão do céu, a palavra de Deus, você, em nome de Jesus, vai continuar caminhando para a glória do Senhor. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Aleluia. E foi caminhando até Horebe, o monte de Deus. Já vou fechar a Bíblia, irmãos. 3 minutinhos lá, eu encerro. E aí entrou na caverna. Entrou ele na caverna. Aleluia. Entra ele na caverna. Aí a Bíblia diz que veio, vou resumir aqui, um vento muito forte, que quebravam as penhas, pedras, rochas. Vento forte, não é, Deus? Escute isso, irmãos. E Deus não estava no vento. Eu não sei qual é o vento que você está passando. Calme. Não te desespere. Depois do vento, um terremoto. E Deus não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. E Deus não estava no fogo. Mas depois do fogo, aleluia. Oh, irmão Darcy, como eu gosto de ouvir essa voz. A igreja em pé em nome de Jesus. Depois do fogo, uma voz. Mansa. Deus não atropela as coisas não, viu, irmãos? Deus não chega gritando, te assustando, não. Uma voz mansa e uma voz suave. Aleluia. Deus fala comigo nesta noite, irmão. Escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, vai dizer que ela é mais penetrante do que uma espada alguma de 2 gumes. Ela penetra entre a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os nossos pensamentos e as intenções dos corações.
E Deus fala conosco nesta noite dizendo: o que fazes aí, Elias? Aleluia. Repito: o que fazes aí, Elias? Sai desta caverna em nome de Jesus. Sai para fora. Deus conta conosco, igreja, obreiros, pastor Osias, Deus conta contigo. Os demais que te auxiliam aqui, Deus conta com vocês. Curve a tua cabeça. Aleluia. Vou deixar o convite para o irmão que encerrará o trabalho. Aleluia. Amado Deus, amado Deus, ministrei a tua palavra, acreditando, Senhor, que o Senhor falou conosco nesta noite, e que esta palavra, Senhor, possa ficar como alimento nas nossas vidas, porque o Senhor é o mesmo Deus de Elias. O escritor aos Hebreus vai dizer, meu Pai, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não muda. Pai, em nome de Jesus, que assim possamos cada momento mais crer no Teu poder. É verdade, Senhor, que o nosso costume é às vezes fazer alguma pergunta para alguém chegar até o Teu altar. E se fizéssemos isto, Senhor, eu sei que a Tua palavra falou e muitos gostariam de estar aqui, mas alcança, Pai, a cada um que aonde está nos seus lugares. O Senhor está aqui, o Senhor enche os céus e a terra. Esta vida desesperada, preocupada, ansiosa, que possa, Pai, fazer como Pedro disse: lançai as vossas ansiedades ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de vós. Que as nossas ansiedades possam ser lançadas sobre o Senhor, e o Senhor proverá, como Abraão falou para o seu filho Isaque: o Senhor proverá. Assim eu oro em nome de Jesus.